Boa noite a todos, Pai do Boa Senhor, noite. que possamos louvar o Senhor nesse culto de doutrina, de todo o nosso coração, de todo o nosso amor. E domingo, se Deus quiser, estaremos juntos, né, presencialmente, louvando todos juntos lá, como Igreja do Senhor, amém? Que a justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Amém. Nós possamos fazer assim. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és oleiro, eu um barro, pronto estou para ser mudado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto para fazer, e a cura para a alma viva. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Que nós possamos estar declarando no nosso lar que nada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Amém? Nem as dificuldades, nem os momentos mais difíceis, aqueles momentos que a gente pensa que não tem forças para continuar, mas o Senhor, Ele continua ao nosso lado, Ele continua nos dando forças todos os dias. E o Seu Espírito Santo, Ele está a nos consolar. Amém? Que nós possamos estar entoando esse louvor e dizendo e declarando que nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Amém? Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada irá nos Amém. separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Declarar que Jesus vive, né? Jesus é eterno, Jesus é rei. E Ele sempre está em nossos corações. Amém? Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei a minha vida está nas mãos do meu
nosso Deus. Deus abençoe a todos. Para a gente iniciar esse momento. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Deus por tudo que o Senhor nos tem dado e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue abençoando nossas vidas. A boa mão do Senhor esteja nos conduzindo e abençoando. Entregamos agora, ó Deus, esse momento de estudo da palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja abrindo a nossa mente e coração e que possa, ó Deus, estar nos ensinando o temor e o tremor na Tua palavra. Abençoa, ó Deus, abençoa a Tua igreja que está presente, abençoa aqueles que irão assistir depois e que o Senhor esteja nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos estão ouvindo bem? Está chegando o som bem aí para vocês? Amém. Ok. Ok. Então, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo. O tema do nosso estudo hoje é as bênçãos da justificação. Nós vimos na aula passada que o apóstolo Paulo ele estava usando como modelo Abraão, falando da sua fé, falando da sua justificação, como ele foi abençoado e como as famílias, como os descendentes de Abraão foram abençoados. Então, Paulo agora começa no capítulo 5, mostrando essas bênçãos que recebemos a partir do momento em que nós somos justificados, que recebemos essa justificação, lembrando que a justificação é sempre pela fé, através da fé em Cristo Jesus. Nós já vimos aqui a questão da fé e obras. Então, no livro, tanto na carta aos Romanos, como também na carta a Tiago, Tiago escreve sua carta, e em muitos outros textos, nós verificamos que a fé, ela não vem, a justificação não vem através de obras, mas a justificação vem através da fé. Amém, meus irmãos? Então, uma das bênçãos da justificação que recebemos está aí no capítulo 5, no versículo 1, e ele diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, vejamos qual a importância dessa informação para os irmãos ali da igreja de Roma. Qual a importância dessa informação para a igreja do século 21, para nós, igreja do Senhor Jesus, hoje? A paz. Alcançamos a paz com Deus. Irmãos, nós sabemos que uma das coisas que o mundo mais procura é exatamente a paz. E não acha, porque a paz nós só encontramos com Deus. E essa informação, ela precisava chegar até os irmãos em Roma, porque nós sabemos, irmãos, que Roma era um império e que vivia em constante conflitos, constante guerra, né? Havia ali os guerreiros, saiu a batalha, muitas cidades que eles conquistavam. Então, a guerra ali era constante. E também a perseguição da igreja, que em alguns lugares era a fé liberada, mas em alguns lugares também havia perseguição. Então, essa questão da paz era muito importante, tanto para a igreja daquela época como para nós hoje, porque isso iria fazer a grande diferença, e faz a diferença, na vida do cristão. Porque Paulo começa a falar e ele começa a explicar que essa paz, ela não procede ou ela não vem de algo externo. Ele começa a dizer que essa paz é algo que vem do interior do cristão, né? Algo que vem de dentro, que parte do coração através de Cristo. É Ele quem coloca em nós, é Ele quem traz essa paz para as nossas vidas.
no mesmo instante em que estamos em paz com Deus, nós temos paz com todos. O princípio que ele vai lançar aqui, através da palavra do Senhor, o estudo, e o que ele tenta explicar através dessa carta, é que essa paz, ela vem do coração, através de Deus. Ora, por que o homem faz as guerras? Lá em Tiago, ele vai escrever que de onde vêm as contendas, de onde vêm as rixas, e de onde vêm os ciúmes e tudo o mais, senão dos desejos dos corações, do nosso coração. Um coração que não tem paz, um coração que busca alguma coisa que lhe traga essa paz que nunca chega. Então, a informação era necessária para esses irmãos que estavam ali, porque eles viviam em eternos conflitos. E nós vemos aí, irmãos, que, pegando aqui a carona, Jerusalém, né, Israel está em conflito, ou seja, ele está sendo atacado pelas forças inimigas. E é um lugar que as pessoas ali, onde, na verdade, Jerusalém significa terra de paz, e a gente vê ali, quem já andou por lá, que o negócio lá é meio tumultuado, né? Então, quem tem paz ali em meio a Jerusalém? Quem foi justificado pela fé. Eles conseguem ter paz em meio aos conflitos, em meio às dificuldades. E é essa paz que o apóstolo Paulo estava repassando para os irmãos, essa paz do interior, que não busca a guerra, que não busca a rixa, uma paz com Deus. Eu quero que os irmãos olhem um texto que está em Isaías 48, no versículo 22. E Isaías, ele vai nos mostrar o seguinte, Isaías 48, 22. Ele diz assim, irmãos: para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor. Ora, quem são os perversos? São todos aqueles que estão longe, que estão distante de Deus, que não foram ainda alcançados pela graça e não alcançaram a justificação. Não há paz nos seus corações, não há paz nas suas vidas. A paz verdadeiramente só é encontrada em Cristo Jesus através da justificação. E aí nós já falamos algumas vezes, por mais que o homem procure lugares que tenha paz, né? Vai para algum lugar paradisíaco, vai para um lugar tranquilo, se isola de todo mundo, mas ele não consegue ter paz em seu coração, porque a paz é uma questão, irmãos, interna. O problema não está no lugar onde eu estou, mas simplesmente comigo. É a minha situação, é o meu comportamento, é como eu reajo diante das circunstâncias que estão ao meu redor. Então, isso é que a Paulo está falando para a igreja de Roma, é o que ele está falando para a igreja hoje. A nossa paz precisa estar em Deus, nós precisamos estar em paz com o Senhor, Jesus. Também tem um texto em Isaías, no capítulo 32, no versículo 17, o profeta Isaías falando também sobre a paz. Então, vamos para Isaías, capítulo 32, versículo 17, e a palavra diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Que maravilha, né? Glória a Deus. O efeito da justiça será a paz, e sempre será, né? Então, esse efeito que o profeta fala, que Isaías fala que o que vai produzir essa paz
é a justiça que vem de Deus, não é a justiça que vem do homem. Não é através de nossas obras, ela não vem através de nada que nós possamos fazer, mas nós somos justificados mediante a fé, e por isso nós temos agora essa paz com o Senhor. A paz do Senhor é que faz a diferença em nossas vidas. Tendo paz com Deus, nós podemos ter paz com os homens. Essa é a ideia. Pode estourar a guerra, pode estourar tudo ao nosso redor, mas nós vamos ter paz com os que estão ao nosso redor, porque nós temos paz com Deus. Quem não está em paz com Deus, irmãos, está sempre em conflito no seu lar, está sempre em conflito com o vizinho ou com o colega de trabalho, ou seja o que for, porque o problema não está no ambiente em que ele se encontra, mas simplesmente a pessoa em si. Essa informação é essencial para que os irmãos pudessem ter esse conceito de paz interior. E essa informação também é importante para a igreja hoje, para que nós, como povo de Deus, como servos de Deus, também possamos ter esse acesso à paz que o Senhor colocou em nossos corações. A igreja precisa saber disso, é uma informação importante, onde nós temos essa paz com Deus, é uma bênção da justificação em nossas vidas. Amém, irmãos? Ainda aí no versículo 2, ele vai falar sobre uma segunda bênção, não é? Que é o acesso a Deus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Amém? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Essa informação também não poderia faltar, esse acesso a Deus. Porque, irmãos, durante muito tempo, esse acesso ele esteve bloqueado, ele esteve fechado. E aí a gente tem que voltar lá para o Éden, Adão e Eva, sempre nós voltamos ali para o Éden, a questão da desobediência do homem com Deus, a quebra da aliança. Adão quebrou a sua aliança com Deus, e por isso ele fechou o acesso que ele tinha diretamente com Deus. A quebra da aliança com a desobediência quebra esse acesso, e agora Adão e Eva são expulsos do paraíso, e todas as vezes que eles querem acessar a Deus, eles querem ter uma conexão com Deus, eles precisam fazer um sacrifício. Eles precisam matar um animal para ofertar ao Senhor e para que esse acesso seja garantido, seja livre. Quando nós aceitamos a Cristo e somos justificados mediante a fé, a palavra nos garante esse acesso livre, não é? Essa permissão para entrar na presença do Rei. E olha, deixa eu dar 2 exemplos aqui. O exemplo de Salomão. Salomão era o grande rei de Israel. Salomão era filho de Betseba. Mas olha, irmãos, todas as vezes que Betseba queria falar com o rei Salomão, ela tinha que pedir permissão ao rei. Se ela entrasse sem a permissão do rei, ela morria. A pena era a morte. Ninguém podia ter acesso ao rei sem a sua permissão. Mas ela não era a mãe? Não, ela era a mãe de Salomão. Mas agora ela está se dirigindo ao rei de Israel, ao rei Salomão. A mesma coisa nós encontramos com a rainha Esté, casada com o rei Assuero e o rei da Pérsia. A rainha Esté, nos momentos que ela queria ter acesso à sala do trono, sala do rei, ela tinha que pedir permissão ao rei. E ela só entrava se ele desse a permissão. Porque ela não estava falando com o seu marido, ela estava falando com o rei Assuero.
Os irmãos de Roma, eles entendiam muito bem isso, porque Roma tinha o grande imperador e ninguém tinha acesso direto ao imperador, a não ser que houvesse um intermediário, alguém que garantisse esse acesso, alguém que desse a permissão para falar com o imperador. E aí nós vimos, irmãos, que havia no templo de Salomão, no grande templo, o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar senão o sacerdote. E se o sacerdote também não tivesse permissão para entrar, ou seja, se ele não tivesse limpo, se ele não tivesse livre dos pecados, ele também seria morto. Então havia esse véu que fazia a separação. Quando Jesus ele faz o grande sacrifício na cruz, quando Jesus ele diz está consumado, aí a gente vê lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 50 e 51, o Mateus, escrevendo o seu evangelho, ele diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E esse véu rasgado, ele significa exatamente esse acesso que foi liberado. E existia também, irmãos, no templo, um muro de separação, uma parede, que separava o átrio dos judeus e dos gentios. Então, quem era gentio, ele ficava num lugar separado. Quem era judeu, ficava em outro lugar. Então, havia essas separações. E havia também o véu. Se a gente der uma olhada lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos perceber que havia uma parede de separação. A palavra diz que havia essa parede de separação onde gentios, judeus, eram separados. Não podiam estar juntos. Agora, com a obra da justificação, com a obra da cruz, irmãos, a palavra diz lá em Efésios que essa parede, ela foi removida. Ela foi tirada. E o acesso agora é livre. Então, veja bem, a importância dessa informação que os irmãos estão recebendo ali em Roma, a importância que a igreja precisa receber hoje, ficou registrado, para que nós, como igreja, recebêssemos livres através da justificação pela fé. O nosso acesso foi liberado. Nós estamos livres do trono para estar na presença do Senhor, para estar diante dele. Veja que maravilha, que coisa, que notícia boa que os irmãos estavam recebendo e que nós também recebemos através da graça de Deus. Tem um texto também em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos ver o que a palavra diz em Hebreus 10, 19. A palavra diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém, irmãos? Temos acesso, temos um novo e vivo caminho. Essa informação era crucial para a igreja de Roma. Essa informação é essencial para a igreja hoje. A igreja tem o acesso, a igreja tem permissão. E, infelizmente, irmãos,
nós estamos relaxando, vamos dizer assim, nós estamos negligenciando esse acesso que Deus nos deu, esse acesso diretamente ao Pai. Nós temos a paz com Deus, essa paz deixa o nosso coração tranquilo, e essa paz nos leva em um acesso diretamente ao trono de Deus. É uma maravilha. E essa informação, ela não podia deixar de chegar até os irmãos que estavam ali em Roma, e fazendo essa ligação com o imperador, fazendo essa ligação com o rei. Ninguém podia chegar diante do rei, mas do Rei dos Reis, o maior que já existiu. Ele disse, nós temos acesso livre, versículo 2, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Que maravilha, que coisa boa, né? Amém, irmãos? Até aí tudo tranquilo? Vamos para o versículo 3. Versículo 3 e 4, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir em nós uma perseverança. E aí ele vai falar sobre essa esperança gloriosa, e essa tribulação que ele fala é um momento em que ela vai trabalhar, na verdade, a nosso favor. Como, irmãos? Moldando a nossa vida cristã, moldando o nosso caráter cristão. É aí onde haverá a verdadeira prova de fé. Era exatamente aí, nesse momento de tribulação, que o cristão ele era provado. Hoje, a coisa está... Hoje, aqui onde nós vivemos, e nos tempos que nós vivemos, as coisas estão muito fáceis. O caminho está muito, vamos dizer, largo. E as pessoas estão levando tudo na esportiva, irmãos. Essa carta chega nas mãos dos irmãos numa época muito difícil, numa época de tribulação, numa época de perseguição da igreja, na época em que os irmãos verdadeiramente precisavam provar a sua fé em Cristo. Essa palavra tribulação, ele se referiu a Paulo dá uma... ele usa uma expressão de uma peça de moinho muito pesada, em que eles passavam em cima do trigo para separar o trigo da palha. E ele faz esse jogo, né, de palavras aí no versículo 3, dizendo que essas tribulações ela vai produzir em nós um caráter cristão, ou seja, vai separar quem verdadeiramente é ou não é. Quando a luta vem, quando as dificuldades vêm, ele fala, isso vai trabalhar a nosso favor e não contra nós. É o momento da provação da fé. Irmãos, é interessante olharmos na história da igreja como os irmãos, os nossos antepassados, eles não desistiam da fé facilmente. Se algum tiver a oportunidade, algum dia, de viajar, de conhecer, eu digo, vão a Roma, procure os lugares onde os cristãos eram mortos. Existe um museu onde eles guardam ainda os instrumentos de tortura que eram usados contra os cristãos. Irmãos, imagine a pessoa ser mergulhada na piche, num balde de piche, enrolada e envolvida em panos, pendurada em uma estaca e sendo queimada para clarear, para servir de luz durante a noite. E essas pessoas não negavam a sua fé. E hoje, as pessoas negam a fé, negam a Cristo por tão pouca coisa. E Paulo está escrevendo a uma igreja que está vivenciando uma situação semelhante. Mas ele vai dizer que essa
tribulação, ela vai produzir um crente maduro, forte na fé, versículo 4, e a perseverança vai trazer essa experiência, e essa experiência, uma esperança. E essa experiência, irmãos, é exatamente quando é provado e aprovado por Deus. É por isso, irmãos, vamos lá para Hebreus, capítulo 11, dá uma olhada lá em Hebreus, capítulo 11, nós sempre estamos falando aqui sobre os heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 36, olha o que a palavra diz. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses, irmãos, eram homens do qual o mundo não era digno de que eles habitassem aqui. Homens que foram provados e aprovados. Homens que passaram por lutas e dificuldades. Não era luta, irmãos, de perder o emprego, ficar desempregado 2 meses, né? de ter uma doença. Não, irmãos, eram coisas difíceis que eles enfrentavam. Ter as suas casas invadidas, ter os seus bens confiscados, ter os seus filhos levados para a prisão e muitas outras coisas. E esses irmãos estão recebendo essa notícia, alguém dizendo que isso é bom. Dizer isso para a igreja hoje que a igreja só prega triunfalismo, hoje que a igreja só prega coisas, bênçãos, e que você é abençoado e venha para cá e venha receber a bênção. As bênçãos são essas, irmãos, nós estamos falando aqui. É a proteção de Deus, é a graça de Deus. Né? Então, prova aí o caráter cristão, a graça de Deus sobre nossas vidas. Essa tribulação, ela vai produzir em nós um caráter de cristão, um caráter de fé, de graça, de bondade. Amém, irmãos? Graças a Deus. A partir do versículo 5, ele vai falar do amor de Deus. Olha aí, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Essa esperança que ele fala aqui no final do versículo 2, e gloriemos na esperança da glória de Deus. Porque nós ficamos exaltados com a glória de Deus? Por que nós ficamos exultantes? Porque essa esperança, irmãos, essa esperança, ela é viva. Essa esperança, ela está aqui. Essa esperança, esse amor, ele foi derramado nos nossos corações. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. É algo que está aqui, é algo que está vivendo, é algo que está ao nosso redor. Não é algo que está muito longe. Não, ele diz, o amor de Deus, ele é derramado, ele foi derramado, ele preenche o nosso coração. Nosso coração está preenchido por esse amor, pelo amor de Deus. Vamos para o versículo 6, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo.
pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas aí no versículo 8 ele diz, mas Deus, ele prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, essa esperança e esse amor, essa gloriosa salvação, ela vem agora. Veja a importância dessas informações, irmãos, tanto para a igreja de Roma, como para a igreja hoje. Algo que está acontecendo hoje, ele está falando. Algo que é derramado hoje, ainda em nossos corações. Vamos ver Provérbios, capítulo 13, versículo 12. O que o escritor de Provérbios ele fala? Em Provérbios 13, versículo 12, ele diz sobre a esperança. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ora, irmãos, algo que nós estamos esperando, que quanto mais se adia, mais a pessoa fica na ansiedade de chegar, fica mais na ansiedade de receber, de colocar as mãos, de ter a posse daquilo, não é? Porém, a palavra diz que essa esperança já chegou, essa esperança é viva, essa esperança está conosco, essa esperança é algo glorioso em nossas vidas. E outra coisa, irmãos, se nós olharmos aí do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 5, ele vai mostrar claramente que no meio das dificuldades e das tribulações, nós recebemos aí 3 frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Nós recebemos amor, alegria e paz. Lembra? Paz com Deus, alegria na esperança, exultai na esperança e o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Portanto, que maravilha, irmãos. Que profundidade essa carta chega às mãos de uma igreja que está ali esperando receber mais de Deus, esperando conhecer mais sobre. Então, como eu estava falando do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos aí como ele explica essa questão das tribulações, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, e essa esperança não é algo que está longe, mas que está perto, está aqui dentro de nós, né? O amor de Deus é derramado em nosso coração, em meio às tribulações e às lutas, nós vamos receber aí os dons, os frutos, não é? do Espírito Santo em nossas vidas. Vale ressaltar que essa árvore, ela vai produzir esses frutos no meio dessas dificuldades, dessas lutas, dessas tribulações, exatamente a provação do caráter, né? O caráter provado e aprovado, porque Deus ele vai provar esse amor para conosco, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ainda estávamos na condição. E aí foi exatamente essa condição que nos salvou e que nos restaurou e que trouxe a justificação através da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se tornou realidade. Amém? Amém. Vamos adiante aí, versículo 9. Versículo 9 e 10, ele diz... o Manuel está ouvindo já? Está tranquilo aí? Está dando para pegar aí o estudo? Se der, você dá um ok aí, Manuel? Não sei. Então, a partir do versículo 9 e 10, ele diz:
logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, olhe outra bênção e outra informação necessária para a igreja de Roma, para os irmãos que estavam ali e para nossas vidas. Vocês lembram que no capítulo 1 nós falamos sobre a ira de Deus. Que a ira de Deus se manifesta nos homens, né? É derramada. E a palavra diz agora que nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos tirados, né? Nós somos arrebatados, vamos dizer, dessa ira de Deus, a ira que ele fala ali em Joel, que não haverá dia como o dia da ira do Senhor. E a palavra diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Aí eu quero que você vá comigo para 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler o versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. É isso? 1:10. Desculpa, irmão, eu estou no segunda carta. Primeira. 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aguardarmos do céu a Jesus Cristo, que ele nos livra da ira vindoura. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo de 8 a 10, ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Porque Deus não nos destinou para a ira. E olha a informação, a grande informação que eles estão recebendo e a grande informação que a igreja recebe. Versículo 10, ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Ora, se nós, quando ainda ímpios, quando estávamos longe de Deus, muito mais agora, nós seremos livres, nós seremos justificados. E aí a gente volta aí para o capítulo 4, no versículo 25, que dá ênfase aí, o versículo 10 do capítulo 5, ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele morre pelas nossas transgressões e ressuscita para nos justificar. Que bênção!
Então, é algo que a igreja, os irmãos ali em Roma precisavam saber, é algo que a igreja precisa saber hoje, que o nosso Cristo, o nosso Deus, ele nos livra da grande ira, da ira vindoura. Por quê? Porque nós fomos justificados através da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E aí, encerrando aqui no versículo 11, ele vai falar sobre essa reconciliação, fechando aqui, ele diz, e não isso apenas, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Né? Então, nós somos reconciliados em Cristo. Já falamos aqui sobre a reconciliação, né? E nós vimos aqui que, enquanto o homem declarou guerra contra Deus, olha só, irmãos, veja bem essa informação. Enquanto o homem declara a guerra contra Deus, ele faz o contrário. Veja que no início do estudo nós falamos sobre Adão e Eva, sobre a quebra da aliança adâmica. Adão quebra a aliança com Deus, desobedece a Deus, então ele cria uma barreira, ele cria uma parede, ele cria um obstáculo, ele tira o acesso do homem com Deus. Quando Cristo vem, ele ressuscita, ele morre na cruz pelos nossos pecados, ou seja, para quebrar essa barreira. E ele ressuscita para abrir esse acesso, para trazer a reconciliação. Então, Deus ele faz o caminho contrário, né? Jesus ele faz o caminho contrário. Enquanto o homem declara guerra, Deus declara a paz, a tranquilidade, a conexão. A palavra religião significa religar, né? Religare, vem do latim aí, né? Religare. Então, a religião é a questão do homem se chegar a Deus, né? Se ligar a Deus, se religar com Deus. Mas a religião não faz isso. O que faz isso é Deus. O que fez isso foi Cristo, através da sua morte e ressurreição. A morte pelas transgressões e a ressurreição traz a reconciliação com Cristo. E lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele mostra que ele trouxe essa reconciliação, né? Ele nos reconciliou, ele nos traz para perto, ele nos traz para a família de Deus. Agora nós fazemos parte da grande família e a grande notícia que o apóstolo Paulo queria deixar ali para a igreja de Roma, e a grande notícia que Paulo quer deixar hoje, que a palavra deixe em nossos corações, é que Cristo morreu por nós, Cristo vive por nós e que ele está vindo buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida. Abençoou muito a minha vida. E a palavra possa estar fazendo diferença. Glória a Deus. E que o Senhor continue abençoando a cada um, em nome de Jesus. Graça e paz.